Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. E quando eu digo imigração, envolve todo um pacote de serviços que nós prestamos à comunidade de imigrantes aqui em Portugal. Portanto, gostaria de lhe convidar para que você se inscreva em nosso canal. E para que você se inscreva, seria recomendável, evidentemente, ver o que o nosso canal produziu e produz para a comunidade de imigrantes. E para isso, dá uma olhada na nossa playlist, tem bastante material, está selecionado por títulos, por etiquetas que dão uma ideia para você daquilo que o vídeo vai transmitir. Portanto, gostaria de lhe convidar para se inscrever, dar o like aos nossos vídeos, pessoal. Dar o like ao vídeo é importante porque faz com que ele alcance mais público. E isso faz com que a informação seja transmitida a um número maior de interessados no assunto imigração em Portugal. E, por final, marcar o sininho na página do YouTube para que automaticamente o YouTube entregue o material para vocês. Para aqueles que já são inscritos em nosso canal, que já nos acompanham, nosso muito obrigado por participarem. E quando eu digo participarem, é enviarem aqui mesmo para o canal sugestões de pauta, críticas, comentários a respeito do vídeo, enfim, interagirmos. E se você tem um assunto em particular, por exemplo, doutor, eu tenho um caso, eu quero fazer um processo de nacionalidade, e o meu processo de nacionalidade tem essa condição, ou características. Gente, isto é particular, porque o seu caso não é o caso para os demais. Então você vai fazer o quê? Coloca aqui no nosso Instagram. Manda para o Instagram e ali nós daremos o redirecionamento para como será tratado o seu caso, como deve proceder e como nós podemos lhe ajudar. Perfeito? Então estas são as informações iniciais. Agora, do que se trata o vídeo de hoje? Vamos falar sobre CPLP e os novos títulos de residência. Foi prometido pelo Estado português que nós teríamos novos títulos de residência para os imigrantes oriundos da CPLP. Mas o que acontece? E os problemas continuam. Vamos entender quais são os problemas que continuam? Então vamos lá e vamos falar a respeito disso. Pois bem, o governo prometeu dias atrás de que estaria fazendo uma alteração no procedimento de emissão de títulos e de validade de títulos para os cidadãos oriundos da CPLP. É conhecido que existem mais de 200 mil imigrantes em Portugal que são detentores destes títulos. E dentro deles, a grande maioria são cidadãos brasileiros. E vivem aqui em Portugal, que contribuem para o Estado português, que pagam aqui os seus impostos, que consomem os produtos da vida cotidiana aqui em Portugal e com isto geram riqueza para a economia portuguesa. Mas não só brasileiros. Nós temos aí mais 8 países que fazem parte deste grupo da CPLP. Quando surgiu o portal da CPLP, as pessoas que tinham manifestação de interesse ou que tinham um visto para Portugal poderiam se inscrever neste portal, abrindo mão de um eventual processo de manifestação de interesse feito anteriormente e que estava demorando a ser processado, a ser tratado, o que fazia com que não tinham documentos portugueses. Então, quando surgiu o portal da CPLP, com estas duas possibilidades, o que aconteceu? As pessoas abriram mão do seu processo de manifestação de interesse tradicional e passaram a ter, então, um documento, que é uma folha de papel A4, com as informações dizendo que aquilo é um título de residência e estariam, portanto, legalizados em Portugal. Porém, as coisas não correram bem por uma questão de interpretação da lei,
e por informações, inclusive oriundas do próprio Estado português, de que este título era válido dentro do espaço Schengen e podiam viajar de um lado para o outro e estava tudo certo. Até que a coisa aconteceu e as pessoas começaram a ter problemas, porque os demais Estados-membros da União Europeia não aceitavam aquele documento como sendo um documento válido. Por quê? Porque ele não traz as condições mínimas exigidas pela União Europeia, espaço Schengen, para identificar esta pessoa. Quando você tem o título de residência em cartão, então você tem uma série de informações que estão inseridas ali naquele cartão. Tem um chip com todas as informações ali dentro. E aquela folha de papel A4 não tem nada disto. Pois bem, a União Europeia se manifestou, chamou a atenção de Portugal, abriu um processo contra Portugal, e Portugal está até hoje tentando resolver esta situação. Então, o novo governo apareceu e disse que, gente, vamos resolver o problema. Primeiro, naquilo que diz respeito à validade do título. Porque percebam, o título, para quem, por exemplo, veio para cá e fez manifestação de interesse através do trabalho, seja independente ou por contrato, subordinado, como é dito, estas pessoas têm um título de residência válido por 2 anos, prorrogável por mais 3. Fecham 5 anos e daí segue já outro procedimento, segue a vida. No caso da CPLP, aquele papelinho, ele é válido por 1 ano, renovável por mais 1, e assim sucessivamente. Então, qual era a promessa do Estado? Primeira coisa, passa a valer para 2 anos e depois para 3 anos. E vamos passar a emitir, segunda promessa, vamos passar a emitir o documento em cartão, seguindo os padrões da União Europeia. Muito bem, esta foi a promessa. A questão de 2 semanas atrás se falava disto. Porém, esta ideia, este projeto, faz parte de um projeto de lei que foi apresentado ao parlamento português, mas ele traz uma série de outras alterações que devem ser introduzidas na lei de estrangeiros por imposição de normas da União Europeia. Ou seja, Portugal tem que se adequar e colocar estas regras a funcionar de maneira definitiva. E, além disto, o Estado português ainda quer criar a Polícia, né, de Estrangeiros e Fronteiras, que venha substituir aquilo que o CEF tinha, antes de sua extinção, evidentemente, e que não foi continuado. Extinguir o CEF, abrir um outro órgão que é a AIMA, só que a AIMA não tem o poder da polícia, porque isto foi desmembrado quando a AIMA foi criada, passando a competência da polícia, tanto na fiscalização quanto na execução de determinadas medidas, para a Polícia de Segurança Pública, para a Polícia Judiciária, para a Polícia, para a GNR e por aí afora. Porém, isto nunca saiu do papel. Então, agora, junto deste pacotão de medidas, o governo queria, então, criar esta unidade especial, Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, assim que ela vai ser chamada, pelo menos é o que consta no projeto. Queria resolver a questão do prazo de validade do título de residência, CPLP, e queria criar o cartão CPLP no padrão europeu. Pois bem, sexta-feira passada, dia 11 de outubro de 2024, o que aconteceu? O parlamento reunido resolveu olhar a coisa com outros olhos e o governo resolveu retirar a proposta. Retirando a proposta para que uma coisa não atrapalhe a outra e ele consiga resolver isto de outra forma. Portanto, deve haver agora uma outra análise, com outro foco sobre este projeto, e que isso talvez tente fazer com que passe, porque senão esse projeto de lei não iria passar, porque há manifestações contrárias de vários partidos. Uns contra a criação dessa polícia, outros contra a forma como se pretende resolver a questão da CPLP.
Então o governo resolveu retirar o projeto de votação. Não foi votado na Assembleia da República, ele desceu para uma comissão que vai fazer uma análise deste projeto, vai talvez apresentar 2 projetos ou 3 projetos, enfim, vamos ver o que esta comissão de Constituição resolve, e daí sim ele retorna ao plenário do parlamento para ser votado. Talvez como um projeto, que eles talvez podem retirar uma parte e trazer uma parte, e o governo vai ter que produzir um outro projeto trazendo aquilo que é de seu interesse. Mas percebam, isto provavelmente deve ser fatiado. Tá? Cada coisa no seu devido espaço, devido lugar. Pois bem, aí vem uma outra situação. Esta comissão tem, por regra, tem por regulamento, trabalhar num período de tempo de 30 dias. Esse é o tempo que esta comissão tem para dar um parecer e retomar a votação, tá? Levar o projeto à votação no parlamento, na Assembleia. Se nós fizermos a conta, 30 dias, isto vai acontecer quando? Só no mês de novembro, meados de novembro. Tecnicamente, a grosso modo, dia 11, dia 12, dia 13, depende da data exata em que há reunião plenária para discutir estes projetos. Mas seria por volta disto. Mas nós temos um outro assunto em Portugal que é de suma importância que seja resolvido, porque isto implica em todo o projeto do governo para o ano de 2025 e até mais, que é o orçamento do Estado. O orçamento do Estado, se não for votado, se ele não for aprovado, ele cria uma nova situação, como já ocorreu há tempos atrás, que pode inclusive levar à queda do governo e teremos novas eleições em Portugal. Nós já passamos por esse assunto, tanto que este governo que aí está é resultado da queda de um governo. Caiu o governo socialista e entrou um governo, né? Ou seja, caiu o PS, que tinha maioria absoluta no parlamento, deitava e rolava com as votações, aprovava o que bem lhe caía, enquanto que os demais não conseguiam força suficiente de votos para derrubar ou para alterar alguma coisa. Era sempre muito apertado. Então saiu o PS, entrou o PSD e por aí afora. Então, o PS já não tem mais a maioria. Os demais partidos somados, então, junto com o PSD, que podem resolver a situação. Pois bem, temos então, dia 29 de outubro, a data limite para que isto seja, porque é o dia em que há a reunião plenária. Então, neste dia vai ser votado o orçamento do Estado. E isto tem total prioridade. Sendo que a comissão tem 30 dias, estas contas não fecham. Então, nós só vamos poder tratar deste assunto depois do dia 29 de novembro, que é a data limite fixada pela legislação portuguesa para aprovação deste orçamento do Estado de 2025 e para mais. Bem, se nós estamos com data fixada para 29 de novembro, então nós temos que entender que não há outra possibilidade de se votarem estes projetos, como, por exemplo, o título, o documento, como a questão do prazo de validade, como a criação da unidade de estrangeiros e fronteiras dentro da PSP, além de outras matérias que estão dentro desse projetão, eu vou chamar assim, deste pacotão, que é um projeto único por parte do governo. Então, eu vou mostrar para vocês, e vou deixar aqui embaixo uma matéria jornalística do portal Público BR, e ele trata disto e até coloca uma situação que não sabe se isso foi uma estratégia política, se isso foi de propósito, se não foi, enfim. Inclusive, há uma colega advogada que se manifesta nesse sentido e coloca essa situação no final da matéria.
Então vocês poderão fazer a leitura. A data limite é 29 de novembro e é assim que isto vai ocorrer. Portanto, nós não temos, nesse momento, a capacidade de votar estas matérias. Os assuntos vão ficar pendurados aí por mais algum tempo. Está aqui a matéria. E 29 de novembro vota-se o orçamento. E depois disto, então, será marcada a reunião plenária, quando o parlamento se reúne e vai votar estas medidas que o PSD apresenta neste seu projeto, que estava em vias de ser votado. Poderia passar como não passar. Se não passasse, derrubava tudo. Isso seria um grande prejuízo. Então eles resolveram retirar da pauta, não foi votado, e assim a comissão é que vai resolver esta situação. Tá? Isto vai descer, tá? Não se sabe aí o que vem. Aqui está a matéria toda, eu vou deixar isso tudo aqui para vocês, fazer a leitura. Tá? Eu sei que vocês gostam de ler, portanto está aqui qual era a ideia, né? Como é que isso se resolve daqui para diante. Portanto, esta era a informação que eu queria trazer para vocês hoje, falando sobre as questões da CPLP que não foram objeto de apreciação e de votação na sessão do parlamento de sexta-feira e que desencadeou toda esta situação. Muita gente dizia, mas agora está bom, então se vem o cartão, então nós já podemos ir para lá, para Portugal, porque agora ele vai ser reconhecido. E aguardem, tenham paciência. Não é assim que isto vai funcionar. Não é no estalar de dedos. Não é de um dia para o outro. Ademais, temos que ver o que é que a União Europeia vai dizer a respeito desta medida pretendida pelo Estado português, de simplesmente converter os documentos, de extinguirem o papelinho e emitirem o cartão. Se isto vai simplesmente ser desta forma. Porque percebam, há regras específicas para a entrada dos titulares de CPLP em Portugal, que não são muito bem vistas por parte da União Europeia. Se é felizmente ou infelizmente, não me cabe aqui entrar neste assunto, nesta seara. Mas há uma situação de facilitação, né, para os CPLP. E isto pode ainda não acabar por aqui. Então, mesmo que tudo seja resolvido neste sentido, de ter o documento, isto ainda pode, eu estou dizendo ainda, não estou dizendo que vai, não vamos interpretar mal, pode ainda ser objeto de alguma manifestação por parte da União Europeia no sentido de dizer que algo não está bem. Assim como, obviamente, também pode acontecer dizer, muito bem, parabéns, conseguiram resolver o assunto encerrado, documento emitido, agora todos aqueles que são CPLP têm direito a viajar livremente pelo espaço Schengen. O que eu acredito que seja o correto, porque senão nós estaríamos criando duas categorias de imigrantes dentro de Portugal, quem é CPLP e quem não é CPLP. Imigrante é imigrante e deve ser tratado da mesma forma, com os mesmos direitos e com os mesmos deveres. É regra entrar com visto, então é regra entrar com visto para todo mundo. É regra de isenção, então é isenção para todo mundo. E por aí deve se tratar. Os países, evidentemente, fazem acordos, fazem tratados. Alguns têm acordo de isenção, outros não têm. Certamente há razões por trás disto que levaram a esta situação. Ponto. Mas, uma vez aqui dentro, uma vez imigrante, estando dentro do espaço, as regras devem ser unificadas. Aqui dentro nós não podemos, no meu modo de entender, salvo o melhor entendimento, eu respeito a opinião de todos, salvo o entendimento de que devem haver várias categorias de imigrantes. Uns podem, outros não podem. Um pode isso, o outro não pode. O outro pode aquilo que esse aqui não pode. Então, a gente cria confusão, para não dizer outra palavra, para não fazer uso de outro termo, cria uma confusão entre os próprios imigrantes e entre aqueles que são responsáveis por tudo isso. Esse era o recadinho de hoje. Espero que entendam o que aconteceu e o que está sujeito a acontecer.
Se tiverem dúvidas, críticas, sugestões, já disse, manda aqui para baixo do próprio vídeo. E se você tem algum assunto mais particular, seu mesmo, manda para cá, Instagram. E não esqueça, deem o like no vídeo, é importante porque isso vai chegar a mais pessoas e quanto mais pessoas tiverem informações a respeito destes processos, a gente acaba evitando que muitas pessoas caiam naquela situação de risco que já corriam e continuam correndo. Porque muita gente passa informação completamente infundada, acaba enganando o cidadão que está lá do outro lado e ele acaba vindo e se torna uma vítima do sistema. É isto que nós não queremos. Não pode ser desta forma. Ok? Então, para todos, desejamos uma excelente semana, que seja produtiva e ficamos aqui no aguardo de novas notícias para lhes trazer a informação. Perfeito? Um grande abraço a todos e até breve.